O que é dano moral? Fique aqui conosco porque é sobre esse tema que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal, o canal em que tratamos de assuntos variados, sempre do seu interesse, sempre assuntos relevantes, principalmente ligados ao direito, ligado aos seus direitos. Porém, a partir de agora nós vamos trazer também outros assuntos muito interessantes como finanças, profissionalismo, qualificação profissional, entre outros. Então fique com a gente aqui porque temos muito conteúdo bom para vocês. E hoje o tema é: o que é o tal do dano moral? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu vou te processar por danos morais. Geralmente a pessoa fala isso para tentar intimidar a outra pessoa. Processo por danos morais. Mas o que é o tal do dano moral efetivamente? Bom, é um tema muito abrangente, é muito extenso, mas eu vou tentar ser sucinto aqui para você compreender de forma clara. Dano moral é o dano que afeta psicologicamente, emocionalmente, é um dano à personalidade, à honra, à imagem, à intimidade. É um constrangimento, uma humilhação. Portanto, é um dano de caráter subjetivo, diferente do dano material. Eu vou fazer um paralelo rápido aqui. Dano material é um dano objetivo. Por exemplo, alguém bateu no meu carro, causou um prejuízo, eu vou lá e faço um orçamento e digo: olha, meu prejuízo que você me causou foi de R$3.000. Isso é um dano material. Eu consigo mensurar, eu consigo calcular e dizer exatamente o valor daquele dano. Outro exemplo de um dano material, fazendo um paralelo aqui: contratei uma banda para tocar no meu casamento, paguei R$3.000 e eles não foram lá no dia. Então eles me causaram um prejuízo material de R$3.000 que eu consigo buscar reparação. Então isso é um dano material, objetivo. O dano moral, voltando ao início, é um dano subjetivo, é um dano que afeta psicologicamente, mentalmente. E de princípio você não consegue mensurar o valor desse dano. De início, o dano moral, você não consegue dizer assim se ele vale R$500 ou R$1.000 ou R$10.000. Mas você entendeu aí que é um dano emocional. O judiciário entende que esse dano, para ele ser reparado financeiramente, ele tem que ser uma situação grave, que realmente me causou uma aflição, que aquilo me causou um problema emocional, certo? Então tem que ser algo realmente expressivo e não meros dissabores do dia a dia. O que é um mero dissabor? Eu tô no trânsito, o cara me xingou lá, vou te processar por dano moral. Não é isso. Não é um dissabor simples, não é um xingamento simples, não é uma pessoa pisar no seu pé. É uma coisa realmente grave que me causou um resultado, um problema, um prejuízo emocional. E aí você pergunta: mas como é que é isso aí na prática para eu processar alguém se for necessário? Bom, primeiramente você vai precisar provar o que aconteceu e provar que isso realmente te abalou moralmente, te causou um dano moral. E como é que eu provo isso? Preferencialmente com documentos. Por exemplo, sofri um acidente, tive lá prejuízos materiais e, além disso, em razão do acidente, eu comecei a desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade. E aí eu vou no médico, por exemplo, e eu consigo um relatório médico que diga assim: olha, em razão do acidente, o fulano de tal começou a partir dali a desenvolver um problema de depressão, de ansiedade, seja o que for. Então eu tenho um documento médico, eu mostro que eu estou tomando remédios, certo? Então assim eu consegui provar a situação do que aconteceu. Posso provar com testemunha? É complicado a prova testemunhal, mas é possível, dependendo da situação, do contexto, uma testemunha dizer: olha, a pessoa ali sofreu uma situação tal, eu estou sempre perto dele, eu sei que a partir dali ele começou a desenvolver um problema, tanto que ele toma remédios hoje, faz tratamento. Então assim também é possível provar um dano moral. E ele pode acontecer de diversas maneiras. Como eu disse, o dano moral é um tema muito amplo. Ele pode acontecer, por exemplo, numa relação de trabalho, por escrito. Por exemplo, pensa no chefe que manda e-mail para a pessoa falando palavrões, humilhando ali o empregado,
reiteradamente ele faz aquilo, ele é agressivo por escrito ou por mensagens, então aqui eu consigo comprovar um dano moral ou um assédio moral. E aqui eu faço um paralelo rápido. Dano moral é um fato, é uma ocorrência. Assédio é aquela coisa que acontece repetidamente. Então, no caso do trabalho, é o chefe que é ofensivo, que xinga, que é desrespeitoso. Então, esse é o assédio moral, que está muito ligado, assédio e dano moral. Numa relação de trabalho, pode ser também o caso de um chefe que tem as metas ali para o pessoal cumprir, e aí aquele que não cumpriu uma meta no final do mês, ele vai pagar uma pena lá. Ele vai imitar cachorro, ele vai andar de 4 no meio do pessoal, então ele vai passar por uma situação constrangedora, humilhante. Isso pode caracterizar um dano moral. E eu falei de escrito e faço uma observação rápida aqui. Toma muito cuidado com o que você escreve por e-mail, por WhatsApp, o que você fala por áudio. Toma muito cuidado, porque como dizem nos filmes, tudo isso pode ser utilizado contra você no tribunal, certo? Então cuidado com o que você escreve, cuidado na internet com postagem. Porque uma coisa é você fazer uma crítica, outra coisa é você passar ali a ofensa, passar a ofender uma pessoa, passar a desrespeitá-la. E a linha é muito tênue. E a partir dali, de um certo momento, você pode ser acionado por reparação em danos morais. Isso tem acontecido muito no âmbito da internet também. Então é um espectro muito amplo, mas eu queria que você tivesse essa noção básica do que é um dano moral. Então eu acabei de explicar que o dano moral, ele via de regra, ele precisa ser provado se você quiser buscar uma reparação, uma indenização por aquilo. Mas há situações em que eu não preciso provar nada, que só o fato que me aconteceu, ele já gera um dano presumível, automático. Exemplo clássico é a pessoa que tem o nome sujo indevidamente. Ela tem um nome negativado, protestado, por uma cobrança que não existe. Então isso acontece. Eu tô aqui normalmente e de repente descobri que meu nome está no Serasa por uma dívida de uma operadora de internet que nem existe essa dívida. Então é uma cobrança indevida que me gerou uma negativação. Meu nome ficou sujo. Nesse tipo de caso eu posso ingressar com ação. Eu só preciso comprovar que meu nome foi negativado indevidamente. Eu não preciso provar que isso me gerou um dano, que me gerou um problema. Não necessariamente preciso provar. O judiciário entende que é automático. Sujou o nome da pessoa indevidamente, presume-se diretamente que gerou um dano que precisa ser reparado. Então esse é o dano presumível, que não precisa ser provado. E aí você pergunta assim, e numa ação de dano moral, quanto é que eu posso ganhar financeiramente? Vou te responder agora, mas antes disso, deixa aí seu like, faça sua inscrição, caso você não seja inscrito ainda, faça a inscrição agora, deixa o like, ative os sininhos, compartilhe esse conteúdo, faça isso agora, não deixe para depois. Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos continuar. Quanto é o valor que eu posso receber numa indenização por dano moral? A resposta é depende, mas eu te digo que aqui no Brasil, no geral, as indenizações não são altas. Elas são até relativamente baixas, ok? Eu digo isso porque às vezes a pessoa assiste filme norte-americano ou até mesmo vê matérias da justiça americana, que lá eles falam sempre em cifras de milhões, sempre valores muito altos, e a pessoa fica com isso na cabeça. Aqui não é assim. Por exemplo, num caso desse que eu mencionei, de caso de nome sujo indevidamente, certo? Negativação indevida. As indenizações giram aí na média de R$3.000. Pode ser mais, pode ser menos. Então veja que não é muita coisa. Mas claro, depende de cada situação. O exemplo que eu dei aí é de uma negativação indevida, que ela aconteceu, mas ela não gerou nenhum problema efetivo para a pessoa, certo? É diferente de eu provar assim, de eu provar o seguinte, olha, meu nome foi negativado indevidamente, e em razão disso eu perdi um negócio que eu tinha para fazer, que eu iria auferir um valor X e eu perdi aquele negócio, mudou, certo? Ou então tive meu nome sujo e em razão disso eu perdi o meu emprego. É outra situação que vai ser avaliada, e nesses casos é evidente que o valor do dano tem que ser
majorado, aumentado. Mas via de regra, como eu disse, os danos aqui no Brasil não são muito expressivos, não é algo para você ficar rico, para você ficar com as pernas para cima achando que as coisas são fáceis, porque não são. Então esse foi o tema do nosso vídeo hoje, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, algo a dizer, escreva aqui nos comentários, teremos prazer em ler e responder todos quanto forem possíveis, certo? Aqui embaixo também tem as nossas redes sociais, nossos canais de contato. E fique conosco, temos muito conteúdo bom ainda chegando, pessoal. Acompanhe nosso canal. Muito obrigado por chegar até o final aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço e tchau!